O tema de hoje é casamento é uma chamada para servir. Infelizmente, muitas pessoas elas acabam se casando sem realmente entender o sinônimo de casamento ou o conceito básico para se ter um bom relacionamento. Infelizmente, durante os meus aconselhamentos pastorais no âmbito do matrimônio, muitas pessoas, marido e mulher, acabam se discutindo, entrando em situações desagradáveis, porque realmente cada um ainda não entendeu o seu papel dentro do relacionamento. E realmente o casamento é uma chamada para servir. Se todas as pessoas entendessem isso, a vida a dois ficaria muito mais fácil. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todos, porque diariamente eu desejo encaminhar vídeos abençoados para a sua vida, para a sua edificação, reflexão e conhecimento pleno, aumentando a sua intimidade com o Senhor. Mas sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Como eu tenho falado, irmãos, o serviço, na verdade, é o amor na prática. Se você começar a pensar bem, é quando você investe realmente, na vida da pessoa, quando você usa a camisa, quando você faz os serviços de casa. Se você é marido ou mulher casou, você deve saber que é muito importante que você ajude nas tarefas de casa. Não apenas deixando apenas a mulher, como na maioria das vezes acontece. O marido também ele deve contribuir. Na verdade, os dois devem se ajudar, É muito importante, você demonstra amor quando você lava uma louça, quando você faz uma massagem na sua esposa ou no seu marido, quando você tira o lixo para a rua, quando você troca a fralda do neném, quando você limpa o recipiente onde você dá ração para o cachorro. Então, assim, de forma geral, todos os afazeres de casa é uma demonstração realmente de amor. E uma das formas de demonstrar amor é servindo para cumprir os votos conjugais. Vocês lembram do que foi falado no dia do casamento de vocês? Prometo amar na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Ou seja, no cansaço ou no relaxo. Depois de um dia de estresse ou de trabalho ou de férias, você precisa realmente aprender a servir. Ou seja, você deve servir em todos os momentos. O amor faz de cada um de nós um presente para aquele que o serve. A Bíblia diz o seguinte, em Mateus capítulo 26, capítulo 20, versículo 26 a 28. Não será assim entre vós, ao contrário. Quem desejar ser importante entre vós, esse será que deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne escravo, vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um único resgate por muitos. Realmente aqui quando a gente começa a estudar, irmãos, e entender as Escrituras, a gente descobre que o desafio aqui é a gente servir realmente como Jesus serviu aqui na Terra. Por quê? Ele é o padrão e ele sempre foi o padrão para nós. Durante a última ceia, se a gente relembrar um pouquinho, ele participou com eles, Os seus discípulos vieram esplendidamente. Eles seguiram todas as instruções que Jesus havia pedindo, Encontraram um salão, compraram ingrediente, ornaram o ambiente. Tudo estava perfeito para a chegada de Jesus. No entanto, todos ainda estavam com os pés sujos, segundo as Escrituras. E naquela época, o uso de sandálias abertas em estradas de terra criava um desconforto nos pés. E era culturalmente educado que se houvesse alguém ali dentro da casa que, quando chegasse de rua, pudesse realizar habitualmente essa tarefa, que era o menor, na verdade, da hierarquia. O servo mais novo, se a gente fosse colocar, o de menor valor, ou aquele que ganha menos. Preparar a ceia foi um serviço, literalmente, quando a gente lê as Escrituras, que os discípulos conseguiram realizar esplendidamente. Mas quando foi para engolir o próprio orgulho de lavar o pé dos outros, não. Ninguém queria ser menor, irmão, porque ninguém queria se sentir humilhado. Em casa, quem é o maior? O marido que se encontra a janta na mesa ou a esposa que prepara? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Jesus, que estava ali servindo, resolveu intervir, trazendo uma pregação que
com pouquíssimas palavras, né? Ele despiu, né? Tomou a água, lavou os pés de todos, inclusive de Judas. E depois veio a grande lição, que a gente consegue encontrar em João capítulo 13, versículo 14. Ora, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés um dos outros. Como você poderia dizer isso na sua casa? O seu mestre, a autoridade suprema do universo, demonstrou que não há menor em servir e que não há nada de mal nisso, mas na verdade a pessoa que serve, se você pensar aqui comigo, é a pessoa mais experiente, é a pessoa mais espiritual, a pessoa mais evoluída espiritualmente falando e mais maduro. Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E nós precisamos aprender essa linguagem do amor, que realmente é servir ao nosso marido, servir à nossa esposa, servir aos nossos filhos. Muitas vezes o casamento não anda porque realmente, às vezes, ambas as partes ou uma das partes não entendeu isso. Com o voto que fala na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. O marido, como eu falei, ele deve cuidar da sua família, deve cuidar da sua filha, do seu filho, da sua esposa, como Cristo cuidou. Ele deve cuidar do seu casamento, da sua família. E Cristo cuidou como? Dando a vida. Nós devemos todos os dias, né, nos sacrificar pelos nossos. Nós devemos servir e não um serviço por troca de favores, irmãos. Às vezes as pessoas barganham, falam, eu vou fazer isso porque você fez aquilo. Não, isso está errado, irmão. Nós devemos realmente pegar o exemplo de Jesus. Nós devemos realmente entender que Jesus fez não procurando mérito algum ou reconhecimento, mas ensinar a humildade dentro do relacionamento. Casamentos que são saudáveis, casamentos de sucesso, são casamentos realmente onde o marido serve a sua esposa com zelo e amor. Assim, igualmente, a esposa zela com o marido, com amor também. Muitas vezes, eu posso falar para você, às vezes a minha esposa estava trabalhando fora e eu sabia que após um dia exaustivo de serviço, eu peguei, fiz, né, o almoço, a janta para ela, com todo amor e carinho, aquilo que ela gostava, para que ela se sentisse bem aconchegada, para que ela se sentisse bem na casa dela e para que ela se sentisse amada. E não só isso, muitas vezes eu aprendi a fazer isso com a minha filha. Mas talvez você fale assim, pastor, mas você é um padrão diferente. Não, irmãos. Eu quero dizer para vocês que o núcleo familiar da onde eu vim, também isso não era ensinado. E não era nem tão por culpa do meu pai ou da minha mãe, mas era uma questão de cultura. Mas quando eu vim para a igreja, quando eu conheci ao Senhor, quando eu entendi que a Bíblia fala, né, aqui em João 13,14, ora, eu sendo um mestre, né, e Senhor, eu lavei os vossos pés e vocês devem fazer um pelos outros, entendi que a minha chamada como cristão era para servir, quanto mais dentro de um casamento, quanto mais dentro, né, de um relacionamento da nossa família. Que você que está me ouvindo aqui, talvez você não tenha um hábito de servir a tua esposa, talvez você não tenha o hábito de servir o seu marido, talvez vocês não tenham o hábito de servir os filhos, mas eu quero incentivar vocês através dessa palavra hoje a realmente a servir uns aos outros. Se o próprio Senhor Jesus serviu a gente, irmãos, por que a gente não vai servir o nosso marido, ou a nossa esposa, os nossos filhos? Lembra que o ambiente onde a gente está é transformado pelas nossas atitudes. Muitas vezes queremos que o nosso marido mude, queremos que a nossa esposa mude, ou que os nossos filhos ouçam os nossos conselhos e obedeçam, mas não somos modelos para eles. Que você possa, a partir de hoje, ser um modelo dentro da sua casa. Se você já é um modelo, meus parabéns, continue evoluindo. Creio que isso vai te ajudar muito. As pessoas são transformadas pela convivência. Quando você demonstra atos de amor como esse, que é um ato de serviço, você está notificando a sua esposa, amor, eu te amo. Quando você faz algo para agradar a sua filha, o seu filho, você está notificando eles que você o ama e vice-versa. Que você possa aprender que é importante que você sirva. Não seja uma pessoa arrogante, não seja uma pessoa prepotente,
Não seja uma pessoa folgada, como muitos que às vezes chegam em casa e coloca às vezes tudo para a esposa fazer, senta na televisão e começa a ver TV, né? E não quer fazer mais nada. Isso está errado, irmão. Você como marido, como sacerdote, você tem que ser o exemplo desta casa. E às vezes há situações que é ao inverso, que eu já conheci. Às vezes é a esposa que não quer fazer nada. Então, assim, o serviço dentro da casa é muito importante. Que um possa servir ao outro com amor e excelência. Com certeza, todos nós gostaríamos de chegar na nossa casa ou no dia a dia e saber que alguma pessoa pensou em nós, nos amou fazendo algo para nós. Às vezes adiantando um almoço, às vezes limpando a casa, às vezes lavando simplesmente até um calçado. Mas isso mostra amor e mostra cuidado. Que a gente possa ser exemplo da nossa casa em todo o tempo. Que você possa ser realmente uma pessoa maravilhosa. Essas são dicas preciosas. Você que deseja ter um casamento de sucesso, ser uma pessoa abençoada, que você possa absorver esse conhecimento que Jesus fala. Às vezes as pessoas brigam dentro de casa, se resolvem e vão para a igreja, oram, jejum, mas não colocam a palavra em prática. Eu e você precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. Como eu falei, muitos de nós não aprendemos isso na nossa casa. Não fomos ensinados talvez pela mãe ou pelo pai, ou talvez não foi a cultura. Mas tampouco, não culpe nenhum deles. Mas que você, a partir de hoje, você possa ser transformado por essa palavra. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o próprio Jesus, sendo Rei, Senhor, Mestre e dono de todo o universo nos serviu, por que nós iremos reclamar por servir as pessoas que nos cercam? Que essa palavra possa ser uma palavra rema para você hoje, que possa despertar o teu coração. Eu te desafio a partir de hoje a você servir na tua casa com amor e carinho, que você possa servir com amor e carinho a sua esposa, que você possa servir o seu marido com amor e carinho, que você possa servir os teus filhos. E com certeza esse será o maior exemplo como pai e mãe que você pode dar para os seus filhos, o serviço. Porque servir no casamento é uma chamada de amor. Casamento é uma coisa linda, maravilhosa. Pena que muitas pessoas não investem seu tempo para aprender, para conhecer. Então guarda essa palavra no teu coração. O casamento é uma chamada para servir, que todos nós possamos servir. Quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem, Senhor, pessoas que estão com atritos no relacionamento. Talvez há maridos e mulheres que não estão conseguindo conduzir os seus relacionamentos da forma que deveriam. Às vezes pode ser que não foram ensinados no núcleo familiar, talvez não tampouco buscaram conhecimento através da oração, da leitura, ou buscaram livros especificamente sobre relacionamentos, para como ter um casamento abençoado, mas que através dessa palavra seja uma palavra rema, que eles possam crescer, que eles possam ser abençoados, que o marido possa demonstrar o amor na prática, servindo a sua esposa, e que a esposa também possa mostrar o seu amor na prática, servindo o seu marido, e que ambos, marido e mulher, possam servir os seus filhos. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você se sente que foi abençoado através dessa palavra sobre relacionamentos, eu te peço, encaminhe para pessoas que você sabe que talvez estão passando por alguma crise, né, no relacionamento, ou não estão indo tão bem, ou que precisam ser edificados através de uma palavra como essa. Eu sou o pastor André Iorri e eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo.